Em uma descoberta que parece ter saído das páginas de um romance histórico, fragmentos de um pergaminho bíblico, juntamente com outros artefatos, foram encontrados em cavernas desérticas em Israel. Imagine o cenário. Estamos falando de temperaturas ultrapassando os 50 graus Celsius, com uma umidade que beira os 90%. Você deve estar se perguntando por que um local tão inóspito pode atingir tais extremos de calor. A explicação reside na geografia única do lugar. Esta caverna específica se localiza sobre uma falha geológica. Logo abaixo dessa falha, nas profundezas insondáveis de nosso planeta, repousam mistérios ancestrais que aguardam ser desvendados. As cavernas, com sua natureza subterrânea e oculta, evocam uma conexão intrigante com a religião, que frequentemente trata do que é invisível e misterioso. Essas escuras fendas místicas têm o potencial não apenas de alterar nossa compreensão da história, mas também de desafiar nossa visão de mundo. Venha conosco enquanto exploramos 15 das descobertas mais insólitas já encontradas em cavernas. O número 15 traz uma revelação sombria da caverna Goyet, localizada na Bélgica. Escavações realizadas nos finais do século XIX e ao longo do século XX desenterraram uma riqueza de ossos de neandertais e algumas das ferramentas mais antigas já conhecidas. No entanto, foi a análise forense desses ossos que trouxe à luz um segredo arrepiante: evidências de canibalismo. Foi constatado que muitos indivíduos foram deliberadamente processados e consumidos por outros neandertais. Estudos microscópicos revelaram marcas de cortes feitas por ferramentas de pedra em crânios, ossos dos braços, tíbias e mandíbulas, que correspondem à desarticulação, esfolamento e extração de medula óssea para consumo. As vértebras apresentavam marcas de corte distintas, resultado da remoção de músculos das costas, enquanto ossos dos braços e pernas mostravam sinais de separação meticulosa das juntas para desmembrar o corpo. Fragmentos de crânio e mandíbulas exibiam cortes ao longo da base para liberar os músculos da língua e acessar a matéria cerebral. De forma conclusiva, as feridas de açougueiro refletem o esfolar, desmembrar e consumir de corpos inteiros, evidências inquestionáveis de comportamentos canibalísticos. Embora chocante e macabro para os sensos modernos, cenas de canibalismo são conhecidas de numerosas culturas antigas ao redor do mundo, com explicações para sua prática variando desde comportamento mortuário ritualístico, demonstração de dominação sobre inimigos, até simples sobrevivência nutricional durante fomes. Para os neandertais de Goyet, a maioria dos pesquisadores propõe que o canibalismo ocorria de forma infrequente e estava relacionado à escassez de alimentos durante períodos glaciais rigorosos. Independentemente de suas razões finais, sabemos que processar e ingerir a carne de sua própria espécie fazia parte do comportamento neandertal neste local. Embora seja difícil de digerir hoje, nossos ancestrais habitavam um mundo implacável, frequentemente exigindo estratégias de sobrevivência drásticas que abrangiam os extremos do comportamento humano. As cavernas de Goyet oferecem um portal para nossa história primal compartilhada, revelando a tenacidade e adaptabilidade em face de adversidades extremas. Número 14. Imagine a descoberta de restos mumificados humanos que foram carbonizados até se tornarem uma crosta enegrecida ou até mesmo reduzidos completamente a cinzas. Esse cenário não é resultado de uma execução popular ou de uma catástrofe vulcânica, mas sim a evidência de uma antiga e misteriosa tradição funerária ritualística, realizada em cavernas remotas. Esse processo é conhecido como as múmias de Kabayan ou múmias de fogo. Por séculos, grupos indígenas filipinos, como os Ibaloi e os Kankanaey, seguiram os costumes de mumificação deliberada pelo fogo após a morte, guiados por visões espirituais únicas, enviando os ancestrais para o além através da chama. O longo ritual mortuário começava pela remoção dos órgãos abdominais e pela limpeza e secagem do cadáver com ferramentas de bambu. Em seguida, o corpo era posicionado em uma postura fetal flexionada sobre uma cadeira de morte, dentro de um caixão feito de tronco de árvore. Pedras de rio aquecidas em uma fogueira eram colocadas abaixo e acima do cadáver, para assar os restos gradualmente. A fumaça de madeiras que queimavam lentamente escapava por pequenos orifícios, enquanto o calor desidratava os tecidos ao longo de meses de assadura. Esse processo conferia às múmias sua característica coloração marrom e preta, tanto externamente quanto no trato respiratório e intestinos, devido à fumaça penetrante. Por fim, a múmia preservada era vestida com trajes tradicionais e envolta em esteiras de junco, antes de ser colocada em um santuário cavernoso.
Oferendas eram feitas aos anciãos mumificados, que eram respeitados como espíritos vivos protegendo os descendentes. A evidência arqueológica data as múmias de Kabayan de 1100 a 14.400 da Era Comum, embora a tradição oral sugira uma antiguidade ainda maior. Mais de 300 múmias intactas foram encontradas, muitas exibindo tatuagens elaboradas que conectam espíritos, natureza e comunidade. Essa tradição funerária única honra as crenças espirituais Ibaloi e Kankanaey, preservando laços tangíveis entre vivos e antepassados, e permanece como um testemunho inspirador da engenhosidade e do poder duradouro do patrimônio. O número 13 nos leva a uma descoberta que mudou a compreensão científica de nossa ancestralidade primitiva. No ano de 2003, arqueólogos desvendaram os restos de uma espécie diminuta de humano extinto na ilha de Flores, na Indonésia, achados que desafiaram o que sabíamos sobre nossos antepassados. Encontrados dentro da caverna Liangbua, os restos esqueléticos foram apelidados de hobbits, devido à sua pequena estatura, alcançando apenas cerca de 1 metro de altura quando adultos. Originalmente nomeados Homo floresiensis, esses hobbits provavelmente descendiam de uma população isolada de Homo erectus, que ficou presa em Flores aproximadamente 1 milhão de anos atrás. Estudos dos esqueletos parciais revelam atributos distintamente não humanos. Seus crânios possuem uma forma incomumente achatada e um tamanho de cérebro primitivamente pequeno, semelhante aos primeiros hominídeos. No entanto, a anatomia dos hobbits também mostra traços consistentes com humanos mais avançados, incluindo postura bípede ereta, mãos destrosas capazes de usar ferramentas e molares afiados. Ferramentas de pedra encontradas ao redor de Liangbua comprovam sua habilidade de fabricar armas sofisticadas. Apesar de pequenos, análises indicam que eram caçadores habilidosos que cooperativamente abatiam elefantes pigmeus e outras grandes presas. Enquanto alguns argumentam que os restos dos hobbits representam humanos modernos deformados, a maioria das evidências indica que eles eram de fato uma espécie separada. Defensores apontam para as numerosas maneiras anatômicas pelas quais diferem em seus ossos e dentes de nós e do Homo erectus. Como exatamente eles encolheram tão drasticamente em tamanho permanece debatido, embora o nanismo insular explique sua estatura. Essa descoberta expande a gama de diversidade que já existiu entre as diferentes espécies humanas, revelando as possibilidades que a evolução pode produzir, dado tempo e isolamento suficientes. Embora extintos hoje, vestígios dos verdadeiros hobbits de Flores existem no DNA dos australásios modernos, proporcionando uma janela fascinante para o passado e as complexidades da evolução humana. O número 12 nos transporta para as profundezas misteriosas da Caverna de Movile, na Romênia, um reino escondido sob a superfície da Terra, isolado da luz solar e do ambiente externo por 5,5 milhões de anos. Descoberta em 1986, perto do litoral do Mar Negro, durante a construção de uma usina elétrica, essa caverna apresentou aos exploradores um mundo de escuridão perpétua, oxigênio escasso e ar saturado de dióxido de carbono, metano e sulfeto de hidrogênio. Contra todas as expectativas de ser um ambiente desprovido de vida, a caverna de Movile revelou-se um ecossistema vibrante, chocando biólogos com sua abundância de formas de vida exóticas, incluindo aranhas, insetos e crustáceos adaptados de maneira única às condições severas. Muitos desses seres vivos não possuem olhos nem pigmentação, e as paredes da caverna cobertas de limo sustentam tapetes de micróbios quimiosintéticos que formam a base de uma teia alimentar complexa. Os cientistas perceberam que a Caverna de Movile abriga o primeiro ecossistema completamente terrestre conhecido que não depende da luz solar, mas sim da energia química proveniente da conversão de gases por bactérias. Este habitat alienígena evoluiu em total isolamento por milhões de anos, assim como a vida peculiar encontrada ao redor dos respiradouros hidrotermais no fundo do mar. Os habitantes de Movile prosperam na escuridão permanente e em uma química extremamente hostil que mataria instantaneamente qualquer espécie da superfície. Este ecossistema bizarro funciona de forma independente da fotossíntese, representando um feito surpreendente da natureza. Apesar da atmosfera da caverna de Movile ser muito bela, é tóxica para humanos sem máscaras devido aos altos níveis de sulfeto de hidrogênio. Ainda há muito a ser descoberto em suas profundezas, com mais espécies estranhas aguardando para serem reveladas. Por enquanto, a Caverna de Movile oferece uma visão da incrível resistência da vida,
prosperando em reinos outrora considerados inabitáveis e expandindo os conceitos de habitabilidade na Terra e além. O número 11 nos leva a explorar as extensas redes de cavernas kársticas da Eslovênia, lar de uma criatura subterrânea tão esquiva quanto singular. O Proteus anguinus, uma salamandra aquática semelhante a uma enguia, apelidada de peixe humano. Cegas e adaptadas à escuridão total, essas moradoras pálidas das cavernas mantiveram uma aparência curiosamente semelhante à de pequenos dragões ao longo de milhões de anos, escondidas nas profundezas da Europa. Alcançando até 30 centímetros de comprimento, o Proteus habita poços de água doce e rios subterrâneos dentro das cavernas, sem nunca aventurar-se à superfície. Com uma tez branca fantasmagórica e características neotênicas, como guelras externas plumosas e olhos minúsculos, os Proteus são cegos, utilizando tentáculos sensoriais para detectar presas, permanecendo em forma larval por toda a vida. Essas criaturas neotênicas conservam qualidades juvenis como guelras externas, e seu tempo de vida pode ultrapassar um século. Encontrados apenas na Eslovênia, Itália e Croácia, os Proteus estão bem adaptados à vida subterrânea. Sua carne é permeada por depósitos de cálcio que os protegem do congelamento. Seu metabolismo frugal pode sobreviver sem alimento por anos. Quando os Proteus se reproduzem, as fêmeas podem depositar até 70 ovos, e a eclosão é um evento marcante, já que a reprodução do Proteus é lenta. Recentemente, mais de 20 pequenos Proteus emergiram em uma caverna eslovena. Para o encanto dos pesquisadores, esses pequenos dragões brancos representam esperança para o futuro do Proteus, em meio a ameaças como poluição e perturbação do habitat. Suas gerações pertencem às profundezas, um fio vivo que nos liga aos mundos perdidos da Terra. O número 10 nos conduz por um caminho sombrio abaixo das ruas movimentadas de Paris, onde se esconde um reino paralelo e sombrio que abriga os restos de mais de 6 milhões de almas. Este é o Império dos Mortos, conhecido como as Catacumbas de Paris, um ossuário subterrâneo que contém séculos de ossos provenientes dos cemitérios da cidade. As catacumbas abrigam o maior sepulcro do mundo, com corredores intermináveis de crânios e fêmures meticulosamente empilhados. Sua origem remonta a mais de 1000 anos, quando, na Idade Média, o cemitério central de Paris, Les Innocents, ficou excessivamente lotado, contribuindo para surtos de doenças. No século XVIII, o odor da decomposição dos túmulos rasos contaminou bairros inteiros. Em 1786, as autoridades decidiram fechar Les Innocents, transferindo seus restos mortais para túneis abandonados sob as ruas da cidade. Por mais de uma década, procissões noturnas de carros velados em preto transportaram esqueletos para seus novos locais de descanso subterrâneos. Trilhos foram construídos para facilitar o transporte de ossos por escadas até as antigas pedreiras de calcário, que se transformaram em ossários. Crânios e ossos foram empilhados meticulosamente em padrões, de acordo com a data de coleta. Lendas afirmam que as catacumbas guardam os restos mortais de figuras notáveis como Jean de La Fontaine e Robespierre. As catacumbas representam apenas uma pequena parte dos túneis subterrâneos de Paris, abrangendo mais de 180 metros de comprimento. Embora grupos ilegais de exploradores urbanos, chamados catafiles, frequentemente se infiltrem em seções proibidas, fechadas desde 1955 devido ao vandalismo, o percurso legal da visita estende-se por 2,5 km, contendo apenas 2% dos túneis. Embora representem apenas uma fração dos mortos, as catacumbas permanecem como uma realização macabra, porém monumental, da arquitetura funerária, respeitando e organizando inúmeros parisienses esquecidos que descansam sob o dinamismo e vivacidade da cidade. O número 9 nos transporta de volta aos primeiros meses da Guerra de 1812, quando uma descoberta surpreendente agitou a comunidade de colonizadores locais. Não se tratava de algum artefato antigo, mas sim dos restos perfeitamente preservados de uma mulher nativa americana, encontrados no interior profundo de uma caverna em Kentucky, conhecida como a Caverna de Sal. Esta múmia estava sentada, com a cabeça inclinada para a frente na morte. Sua identidade original e circunstâncias permaneceram um mistério, mas especulou-se que ela poderia ter sido uma poderosa sacerdotisa ou líder entre seu povo. À medida que a notícia da múmia incomum se espalhava, o proprietário da terra, John Ward, exibiu-a ansiosamente como uma atração turística em sua casa. Décadas depois, em 1869, o corpo da mulher foi doado à Sociedade Médica do Sul de Kentucky, onde permaneceu em exibição na biblioteca de seu museu.
Na década de 1890, finalmente foram feitos esforços para fornecer à múmia um exame arqueológico adequado. O antropólogo francês Maurice Delort interpretou os restos mortais como sendo pré-colombianos, baseando-se no estilo de enterro e nos artefatos encontrados, chamando-a de princesa asteca, embora estudiosos modernos concluam que ela provavelmente era Shawnee. Na década de 1920, a múmia foi transportada para Cincinnati, onde raios-x revelaram uma provável causa da morte: uma hemorragia cerebral induzida por trauma, devido a uma lesão perto de sua orelha. Após anos de manuseio e tratamento questionáveis, a múmia foi finalmente adquirida pelo Museu Smithsonian em 1973, onde foi oficialmente apelidada de Dama das Florestas, ou Grande Mulher da Concha. Ela permanece uma das poucas múmias pré-colombianas incontestáveis da região dos Bosques Orientais. Por 200 anos, seu corpo preservado cativou buscadores de curiosidade como um remanescente enigmático de povos nativos esquecidos. Mesmo na morte, seu poder e dignidade perduram inextinguíveis. O número 8 nos leva às profundezas sob as colinas de giz de West Wycombe, na Inglaterra, onde se encontram as cavernas Hellfire, uma rede feita pelo homem de túneis subterrâneos e câmaras envoltas em mistério e folclore. A 300 pés sob a terra, esse complexo cavernoso tem cativado a imaginação de entusiastas do ocultismo por séculos. Lendas falam de rituais pagãos, reuniões de sociedades secretas e assombrações em seu interior sombriamente iluminado. As cavernas Hellfire foram escavadas na década de 1750, sob a direção de Sir Francis Dashwood, fundador do Clube Hellfire. Esta sociedade exclusiva era composta por políticos de alto escalão, aristocratas e intelectuais, que rejeitavam a moralidade tradicional. Pouco se sabe sobre suas atividades dentro das cavernas, o que dá origem a especulações selvagens. Relatos descrevem encontros onde os membros se vestiam com túnicas e bebiam excessivamente, participando de rituais simulados e convivendo com prostitutas. Avistamentos fantasmagóricos ao longo dos anos, incluindo monges fantasma e vozes assustadoras, reforçam a reputação das cavernas como um ponto de atividade paranormal. Uma lenda duradoura conta a história de uma jovem chamada Suki, que foi enganada e abandonada no subsolo por seu amante enquanto se escondia de uma tempestade. Disse que seus gritos angustiados ecoam pelas cavernas até hoje. No entanto, evidências definitivas que liguem o Clube Hellfire a eventos sobrenaturais são escassas e, embora as cavernas tenham sido ocasionalmente usadas para reuniões, sua função principal provavelmente era a mineração de giz e sílex. Apesar da escassa documentação de rituais reais, a mística nefasta das cavernas Hellfire perdura, atraindo visitantes ansiosos para vislumbrar os esconderijos sombrios de libertinos há muito falecidos. O número 7 nos leva à profundidade da caverna Lamalunga, localizada perto da cidade de Altamura, no sul da Itália, onde em 1993 foi feita uma descoberta notável que desvendou os mistérios de nossos antigos parentes humanos. Esse achado extraordinário foi um esqueleto surpreendentemente bem preservado de um homem neandertal que viveu aproximadamente 170 mil anos atrás. O esqueleto recebeu o nome de Homem de Altamura e proporcionou aos pesquisadores uma oportunidade sem precedentes de estudar e compreender a anatomia, o estilo de vida e as origens dos neandertais. O esqueleto foi descoberto embutido em camadas de calcário e estalactites, em uma cavidade cárcica profunda dentro da caverna. Esse acidente geológico feliz permitiu que o esqueleto permanecesse em grande parte intocado e encerrado dentro dos depósitos de calcita. No entanto, isso também apresentou desafios para os cientistas que esperavam analisar completamente os restos mortais, pois desejavam evitar causar qualquer dano àqueles ossos frágeis. Apenas a cabeça e parte do ombro do homem de Altamura foram expostos, enquanto o restante do esqueleto permanece encerrado na rocha. Apesar dessas dificuldades, pequenas amostras ósseas foram extraídas, o que permitiu testes de DNA bem-sucedidos, fornecendo uma riqueza de informações. Com uma estatura estimada em 1,65 m, o homem de Altamura possuía muitos traços arquetípicos dos neandertais, incluindo uma testa inclinada, fortes saliências supraorbitais e um rosto prognata. No entanto, algumas peculiaridades o distinguem, incluindo maçãs do rosto massivas e características cranianas não vistas em outros achados neandertais.
Usando métodos de datação por radiocarbono, o esqueleto foi datado entre 172 mil anos e 130 mil anos atrás, tornando-o o esqueleto neandertal mais antigo já descoberto que forneceu amostras de DNA extraíveis. Essa evidência de DNA permitiu comparações intrigantes entre neandertais e humanos modernos, revelando que compartilhamos um ancestral comum de cerca de 800 mil anos atrás. Os restos do homem de Altamura nos permitem vislumbrar as vidas dos neandertais que habitaram a Europa durante a época pleistocênica. A partir de seus ossos, os cientistas aprenderam detalhes sobre sua dieta, mobilidade e possíveis causas de morte. Estudos isotópicos sugerem que ele consumia uma dieta rica em carne, e seus fêmures revelam traços de trauma, possivelmente causados por quedas, indicando um estilo de vida altamente móvel. Ao estudar esse esqueleto, os pesquisadores continuam montando a história dos neandertais e nossa história humana compartilhada. O homem de Altamura fornece um elo tangível e direto com nosso passado distante e nossos ancestrais antigos. O número 6 nos leva a uma descoberta subterrânea de tirar o fôlego feita no ano 2000 por mineradores em busca de novos depósitos de minério nas profundezas da montanha de Naica, em Chihuahua, México. Eles encontraram uma maravilha oculta. Uma caverna repleta de cristais de selenita monumentais, apelidada de Caverna dos Cristais. Situada a 300 metros abaixo da superfície, essa caverna parece ter saído diretamente de um romance de fantasia, com suas imponentes formações de gesso, alcançando até 12 metros de altura e pesando 55 toneladas. Estas vigas cristalinas translúcidas são diferentes de qualquer coisa encontrada na superfície da Terra, com alguns cristais suficientemente espessos para que uma pessoa possa caminhar sobre eles. Muitos entusiastas a compararam à fortaleza da solidão do Superman. Infelizmente, o acesso direto para turistas é impossível, pois o ambiente da caverna é extremamente perigoso, com calor sufocante de 50 graus Celsius e umidade de 100%. Mesmo os cientistas têm acesso restrito, mas sondas remotas revelaram mais deste reino de cristal subterrâneo. Como essa caverna única se formou? Há cerca de 26 milhões de anos, o magma se aproximou da superfície, elevando a Terra. Esse magma forneceu calor para aquecer a água da caverna por dezenas de milhares de anos. A caverna estava completamente inundada com água subterrânea rica em minerais, contendo altas quantidades de um mineral chamado anidrita, que permanece estável acima de 58 graus Celsius. No entanto, à medida que a água esfriava ao longo do tempo, a anidrita dissolvia-se e começava a solidificar-se em cristais de gesso. A Caverna dos Cristais, situada acima da câmara de magma, manteve a água na faixa de temperatura ideal de 50 a 58 graus Celsius para a anidrita transformar-se em gesso. Isso permitiu que os monstruosos cristais crescessem gradualmente ao longo de 500 mil anos, intocados por mudanças de temperatura ou composição. Essas condições especiais possibilitaram que os cristais inchassem até seus tamanhos colossais, tornando a caverna uma verdadeira maravilha natural única. Embora seja perigoso demais para abrir ao turismo, os cientistas continuam a desvendar mais de seus segredos, adicionando peças ao quebra-cabeça da formação deste reino cristalino. Agora é hora do tópico de hoje. Em 2017, um grupo de arqueólogos explorando cavernas no norte do México se deparou com uma passagem obstruída por uma pedra maciça. Após conseguirem acesso, o que encontraram dentro chocou o mundo. A equipe descobriu pegadas humanoides, como esperado, mas entre elas, pegadas menores e desconhecidas, de natureza claramente não humana, marcavam o solo. Aprofundando-se nas sinuosas passagens da caverna, eles avistaram um objeto estranho, aparentemente fora do comum, totalmente deslocado no ambiente subterrâneo, levando alguns a especularem sobre ser um objeto voador não identificado, OVNI. Essa descoberta misteriosa dentro da caverna nunca foi completamente explicada. As pegadas bizarras e as anomalias encontradas eram parte de uma elaborada farsa, ou os arqueólogos realmente tropeçaram em evidências convincentes de uma presença extraterrestre oculta por séculos? Esse enigma instiga a curiosidade e desafia nossa compreensão do passado, deixando a questão: o que realmente aconteceu naquela caverna? Será essa a verdade? Conte-nos o que você acha nos comentários abaixo. O número 5 destaca uma descoberta arqueológica surpreendente na caverna de Chauvet, na França, fornecendo evidências notáveis de que humanos e lobos já cooperavam nos tempos paleolíticos, muito antes da domesticação.
Preservadas em depósitos de calcita, foram encontradas trilhas paralelas de pegadas datadas de 26 mil anos atrás. A trilha de pegadas revela claramente uma criança descalça caminhando lado a lado com um lobo ou cão, adentrando profundamente o sistema de cavernas. Isso desafia profundamente as suposições sobre as primeiras relações humanas com canídeos selvagens. As trilhas indicam uma criança de aproximadamente 8 a 10 anos de idade, aventurando-se por mais de 45 metros na escuridão, acompanhada por um lobo ou um cão. Marcas de carvão ao longo do caminho mostram onde a dupla pausou para que a criança pudesse cuidar de sua tocha oscilante. É fácil visualizar a cena. O intrépido explorador infantil liderando o caminho com uma chama erguida, seguido por um companheiro canino leal, espreitando à frente das sombras. Analisando as pegadas, as patas do canídeo combinam com os passos e o comprimento da passada da criança, como se movessem em sincronia. Este vislumbre comovente fornece evidências tangíveis de que nossos ancestrais pré-históricos e lobos cooperavam, confiavam um no outro e formavam laços significativos muito antes de qualquer domesticação formal. Em vez de capturar, essa descoberta mostra que os humanos provavelmente forjaram conexões com canídeos selvagens a partir de um entendimento mútuo natural, curiosidade e interesses compartilhados. Essa relação matizada antecede o surgimento da agricultura. Juntos, humanos e lobos eram caçadores habilidosos, uma equipe que combinava inteligência e força bruta. As pegadas de Chauvet permanecem um lembrete tocante de que, sob nossos adornos modernos, compartilhamos um parentesco antigo com as feras selvagens que ainda ressoa através do tempo. O número 4 nos leva à profundeza da escuridão da caverna Actum Tunishil Muknal, no oeste de Belize, onde jaz um remanescente assombroso dos rituais religiosos antigos dos maias. Os restos esqueléticos de um jovem de 17 anos, sacrificado por volta de 1200 anos depois de Cristo, agora estão totalmente cristalizados em calcita. Essa vítima de sacrifício, apelidada de Donzela de Cristal, oferece um vislumbre arrepiante das cerimônias elaboradas e das crenças espirituais dos maias antigos que habitavam essa região entre 200 a 900 anos depois de Cristo. De acordo com a cosmologia maia, cavernas como a Actum Tunishil Muknal eram portais sagrados para o Xibalba, o temível reino subterrâneo de seus deuses. Para aplacar essas divindades e conquistar seu favor, os maias ofereciam presentes cerimoniais, incluindo sacrifícios humanos dentro da caverna. Arqueólogos encontraram altares cobertos de cerâmica quebrada e lâminas de pedra usadas em rituais. Entre esses artefatos, jazem os esqueletos de vítimas sacrificiais, tanto jovens quanto adultos, evidenciados pelos restos mortais de indivíduos que variam de bebês a idosos. A descoberta mais assustadora foi o cadáver cristalizado de um jovem em seus últimos anos de adolescência. Embora inicialmente pensado ser feminino e apelidado de Donzela de Cristal, análises posteriores do pelve confirmaram que o esqueleto era masculino. Seus ossos e crânio estão totalmente encapsulados em grossas formações de cristal de calcita, conferindo-lhe uma aparência sombriamente congelada. Seu corpo encolhido jaz de bruços no chão da caverna, com suas vértebras estilhaçadas indicando que sua espinha foi quebrada durante o sacrifício, provavelmente por sacerdotes para imobilizá-lo. Seus restos cobertos por cristais evocam tanto horror quanto fascinação, oferecendo vislumbres vívidos das crenças antigas dos maias, que agora parecem alienígenas ao nosso entendimento secular moderno. Embora os sacrifícios humanos sejam perturbadores hoje em dia, eram uma parte integral da espiritualidade e dos rituais de adoração dos maias, terminando vidas em locais sagrados de cavernas para oferecer sustento e vitalidade para os deuses que residiam na escuridão primordial do Xibalba. Enquanto suas crenças tinham um significado espiritual em sua época, as práticas sacrificiais arrepiantes dos maias antigos sublinham o abismo cultural que nos separa das civilizações passadas. No entanto, Actum Tunishil Muknal continua a atrair visitantes, servindo como um portal que nos transporta de volta no tempo para vislumbrar os rituais de uma cultura desaparecida. O número 3 nos leva a explorar pinturas rupestres extraordinárias, localizadas nas terras áridas rurais perto de Chama, na Índia, datando de aproximadamente 10 mil anos atrás. Esses afrescos vívidos retratam figuras humanoides de outro mundo, com semelhanças impressionantes com as representações modernas de extraterrestres e visitantes alienígenas, alimentando um debate acalorado sobre seu significado e origens.
Embora as interpretações variem drasticamente, os desenhos curiosos oferecem uma visão sobre o simbolismo e as crenças espirituais de nossos ancestrais pré-históricos. A arte das cavernas de chama foi criada usando pigmentos ocre simples, mas marcantemente vívidos, em tons de vermelho e laranja que persistiram ao longo dos milênios. Figuras humanoides são detalhadamente representadas com cabeças ovais grandes, olhos amendoados exagerados, ausência de narizes e bocas, e o que parecem ser armas ou ferramentas em suas mãos. Nos tempos modernos, os personagens de aparência curiosamente futurista ganharam comparações com seres alienígenas portando armas de raio e espaçonaves vistas na ficção científica. Alguns entusiastas de OVNIs argumentam que as pinturas mostram literalmente antigos alienígenas que visitaram a Terra e foram imortalizados por povos primitivos que os reverenciavam como deuses. No entanto, um exame mais crítico sugere que os alienígenas provavelmente tinham significado mitológico ou xamânico para culturas caçadoras-coletoras da Idade da Pedra, centradas no animismo e nos espíritos animais. Sítios de cavernas pré-históricas em todo o mundo contêm temas semelhantes, refletindo tradições ligadas à fertilidade, visões e ao além. As imagens de chama oferecem pistas para a cosmologia espiritual e realidades visionárias experimentadas por humanos há mais de 10 milênios, mesmo que suas crenças pareçam estranhamente alienígenas por nossa lente secular moderna. Enquanto seu significado último é ambíguo, as pinturas rupestres de chama permanecem como um portal evocativo para vislumbrar as mentes paleolíticas. Nossa cultura obcecada por tecnologia parece distante da espiritualidade da Idade da Pedra, mas ecos da psique de nossos ancestrais ainda ressoam, um lembrete humilde de que permanecemos atados a modos antigos de pensamento que se escondem sob a superfície de nosso verniz moderno racional. O número 2 nos apresenta as enigmáticas Cavernas Longyou, esculpidas sob as colinas ondulantes ao longo do rio Ling, na província de Zhejiang, China. Descobertas em 1992, a origem e a construção desconcertante dessas imensas cavernas artificiais tem deixado os cientistas perplexos, originando teorias fascinantes. Estendendo-se por mais de 50 mil metros quadrados, as cavernas Longyou abrigam uma rede de 24 câmaras abobadadas interconectadas, com as maiores alcançando alturas superiores a 30 metros. O que torna as cavernas notáveis é a ausência de registros históricos sobre sua criação e a falta de sinais claros das ferramentas ou técnicas utilizadas em sua escavação. As grutas exibem paredes, tetos, pilares, nichos e esculturas em pedra cortados de forma suave, demonstrando um alto nível de sofisticação em engenharia. A importância religiosa das cavernas é evidenciada pelas imagens e inscrições budistas que adornam suas paredes. Sistemas de drenagem complexos indicam que o local não servia apenas para mineração, nem as cavernas se assemelham a cavernas kársticas naturais. Embora tenham sido exploradas como destino turístico desde a década de 1990, hoje a maioria das cavernas está fechada a OAS visitantes, enquanto arqueólogos tentam datar e decifrar sua história enigmática. As datas propostas para a construção variam enormemente, desde tempos antigos até a dinastia Qing no século XIX. Entre as teorias mais populares estão a de que as cavernas foram projetos de legado do antigo estado de Yu, por volta de 500 a.C., bases para soldados imperiais ou tumbas subterrâneas. No entanto, evidências definitivas que vinculem as cavernas a qualquer período específico permanecem ilusórias. A escala das cavernas Longyou implica uma força de trabalho imensa e organizada, notável engenharia e motivos importantes o suficiente para justificar a movimentação de mais de 1 milhão de metros cúbicos de pedra. Seu propósito completo e criadores continuam sendo profundos mistérios. O número 1 destaca as origens da vinificação na Sicília, reveladas pela descoberta de resíduos de vinho de 6.000 anos em jarros de terracota da caverna di Finocchio, na Itália. Essa descoberta reescreveu a história, mostrando que a vinificação existia na Sicília 3.000 anos antes do que se acreditava anteriormente, desafiando as suposições de que o vinho chegou mais tarde com os colonos gregos do século 8 a.C. Em vez disso, os sicilianos da Idade do Cobre já produziam vinho tão cedo quanto 4.000 a.C. No estudo de 2020, pesquisadores identificaram depósitos de ácido tartárico dentro de jarros escavados da caverna costeira, um biomarcador químico produzido durante a fermentação da uva e o armazenamento do vinho.
Esses antigos traços elementares fornecem provas decisivas de que os recipientes originalmente continham vinho. Os primeiros sicilianos provavelmente fermentaram uvas locais em jarros de argila, como em outras partes do Mediterrâneo. No entanto, antes deste estudo, tal vinificação sofisticada era considerada impossível em tão cedo. A descoberta destaca a inovação e sofisticação da cultura siciliana antiga, mesmo antes da chegada dos gregos. Produzir vinho a partir de uvas requer a colheita no ponto ótimo de maturação, extração dos sucos, iniciação da fermentação por leveduras naturais e, em seguida, a preservação. A análise de resíduos oferece um instantâneo químico deste artesanato de 6.000 anos. O legado confirmado arqueologicamente da vinificação na Sicília agora tem 6.000 anos de duração e continua crescendo. A caverna de Finocchito tem vista para a moderna Semi, onde vinhedos ondulantes ainda prosperam. Os vinicultores da Idade do Cobre provavelmente negociavam no exterior, assim como os sicilianos fazem hoje com Chipre e Egito, sendo prováveis clientes, espalhando a fama dos vinhos sicilianos antigos pelo Mediterrâneo. Esta pequena caverna à beira-mar revelou insights com implicações enormes, provando que a Sicília foi uma pioneira dominante na formação da cultura vinícola da Europa desde a pré-história. O que você achou dessas descobertas incríveis? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Continue aqui com a gente assistindo a um desses vídeos que aparecem agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!